Falando em saúde do universo feminino, nosso vídeo de hoje vai abordar o tema da adultização e da sexualização, junto com o desenvolvimento precoce de sinais de adolescência, sinais físicos de adolescência nas nossas meninas. Esse assunto ele ganhou grande visibilidade depois do caso Felca, que trouxe aí a repercussão da adultização e sexualização das crianças e adolescentes nas redes sociais e criou um alerta para todos os pais e toda a sociedade dos riscos, inclusive da exposição das crianças às telas e a esses assuntos, a esses comportamentos na internet hoje. Então, é claro que nós aqui do Instituto não poderíamos nos calar diante disso, mas o nosso objetivo aqui não é criar polêmica, e sim trazer dados baseados em evidência para poder pensarmos juntas sobre o que repercute na saúde das nossas meninas e o que leva realmente a puberdade precoce é algo que pode repercutir com consequências não apenas no momento da puberdade, mas sim ao longo da vida. Se você chegou aqui agora, é porque se interessa por assuntos ligados à saúde da mulher, então eu te convido a fazer parte do canal, se inscreve e ativa as notificações, porque toda segunda-feira tem vídeo novo aqui falando sobre o vasto universo feminino que envolve a saúde das mulheres na sociedade hoje, com aspectos biológicos, físicos, comportamentais e sociais. O vídeo do caso Felca trouxe um turbilhão de emoções, ideias e um soco no estômago de toda a sociedade por mostrar ao que nós estamos expondo nossas crianças. As meninas hoje vivem um turbilhão de emoções voltadas para aspectos irreais de construção de imagem, de socialização e sendo expostas nas redes sociais, tanto como bandeiras ali, como personagens da rede social, mas também por influenciadoras infantis que acabam fazendo padrões que não existem e denotam em mudanças no comportamento, levando a um padrão adolescente precocemente. O nosso papel aqui é trazer não apenas informações expostas pelo Felca, fortalecendo esse assunto e fazendo esse assunto chegar em mais pessoas, mas também mostrar o que a ciência diz do impacto comportamental e biológico, social, no desenvolvimento das nossas meninas e adolescentes. Esse tema é muito importante, ele merece uma luz no palco da discussão, porque nós podemos reverter isso com a mudança comportamental, como tantas outras coisas que a gente pode trabalhar comportamentos e prevenir doenças de diversos aspectos. Um dos assuntos que vem sendo trazido à tona também é o uso de substâncias pelas meninas. Então, o que as substâncias, o que os cremes, os perfumes, os shampoos podem levar e tem relação com o desenvolvimento de adolescência precoce ou de sinais físicos precocemente em meninas de 7, 8 anos, como é observado em muitos estudos e em muitas populações. Então, nós vamos discutir isso. Mas antes, a gente precisa falar um pouco do que é a disrupção endócrina, porque todo esse aspecto comportamental e também de substâncias químicas age diretamente como disruptor endócrino, que a gente fala, para levar à puberdade precoce. Bom, antes de tudo, a gente precisa entender o que é o sistema endócrino. Rapidamente, bem resumidamente, eu vou explicar para você de uma maneira fácil, para você entender aonde que está esse impacto e não imaginar que isso acontece apenas na esfera emocional e psicológica. O nosso sistema endócrino é o sistema responsável pela produção e regulação de hormônios no corpo, inclusive os hormônios ligados à maturação sexual, à puberdade e à diferenciação ali do que ocorre nas mudanças corporais entre meninos e meninas na fase da adolescência. O sistema endócrino, ele é composto por substâncias químicas que são produzidas no nosso corpo, os hormônios, e alguns receptores, que são aqueles que vão fazer o hormônio funcionar de fato. Então, os hormônios, eles ficam circulantes no nosso organismo e quando eles precisam entrar em ação, algumas modificações neuronais do sistema nervoso sinalizam para esses receptores e ele capta o hormônio circulante para poder desempenhar, então, a sua ação no organismo. Os disruptores endócrinos são aquelas substâncias que mimetizam, que se fazem parecer com hormônios e enganam, entre aspas, os receptores que existem no nosso corpo.
Assim, quando existem substâncias químicas que se fazem passar por hormônios, o nosso sistema endócrino ele acaba desregulando, porque acontece ali uma sinalização genética dentro desse sistema, e aí o organismo acaba agindo como se aquele receptor realmente estivesse sendo sinalizado pela presença do hormônio específico. Então, para tornar um pouco mais fácil, é como se substâncias, no caso da disrupção endócrina, levando à puberdade precoce, é como se essa disrupção, essas substâncias mimetizassem, por exemplo, o estradiol ou o estrogênio no corpo da menina. E aí, o aumento dessa circulação de uma substância que engana o corpo, se fazendo passar por estrogênio, acaba sensibilizando os receptores e causando reações precocemente. Então, pensem que no corpo de uma menina saudável, criança, vivendo ali a sua vida na infância, não existem altas taxas de estradiol e estrogênio circulantes. Algumas substâncias que possuem moléculas parecidas com o estrogênio acabam entrando em contato com o organismo e aumentam a sinalização, fazendo esse corpo imaginar que existe mais estrogênio circulante. E aí isso gera uma reação em cadeia que faz o corpo imaginar que ele precisa se maturar, ele precisa crescer, e aí a gente começa a ter sinais de adolescência precoce. O estudo dos disruptores hormonais no desenvolvimento da adolescência precoce, ele vem ganhando muita visibilidade no cenário científico. E aí a gente precisa entender o que mais faz acelerar esse processo de crescimento, dessa adultização, dessa sexualização, se são realmente substâncias químicas em contato com o corpo das meninas ou um fator comportamental gera mais riscos nesse desenvolvimento precoce do que o próprio fator químico. Então, você já deve ter escutado de mães da escola ou até de alguns médicos que as meninas hoje devem evitar o uso de substâncias que são utilizadas por adultos. Isso pode acontecer com shampoos, maquiagens, esmaltes, né? Tudo isso que faz a menina se parecer com uma mulher precocemente. É claro que isso gera um alerta nos pais, mas via de regra, de maneira realística, não existe essa relação. Muitos estudos vêm sendo feitos, tanto estudos experimentais quanto estudos de acompanhamento, que a gente chama estudos de coortes, que são aqueles que acompanham populações no decorrer do tempo, para tentar associar, ver se existe uma associação desse aumento dos casos de puberdade precoce com o uso desses agentes. Então, é como se os pesquisadores entendessem que nos últimos anos começou a acontecer um uso maior de cosméticos, né, de substâncias ali envolvendo esses cosméticos por meninas, e isso levou ao caso de puberdade precoce. O fato é que não existe essa relação. Nenhum estudo hoje conseguiu comprovar de maneira consistente que existe a relação do uso de substâncias químicas tópicas, então essas que são usadas na pele, que são os cosméticos, com a puberdade precoce em meninas. Existem estudos, por exemplo, que analisaram o uso de cosméticos, substâncias, plástico, pesticidas por mães durante a gestação e fizeram um acompanhamento das filhas por um determinado período de tempo e para observar se ocorreria a relação do consumo materno durante a gestação com a puberdade precoce. Isso também não foi comprovado. Então, não existe uma relação de que o que a mãe consome ou usa de cosméticos vai afetar o desenvolvimento, acelerar o desenvolvimento da sua filha no período ali da adolescência. Alguns outros estudos fizeram justamente a relação com o uso nas próprias meninas. Então, eles fizeram ali, né, detectaram quem fazia uso de cosméticos, esmaltes, maquiagem, shampoos, desodorantes do público adulto e observaram as meninas que desenvolviam mamas precocemente ou tinham menarca precoce. E também esses dados são muito inespecíficos, os resultados desses estudos variam muito. Então, a gente não consegue ter uma conclusão definitiva, né, da disrupção endócrina
por esses componentes químicos. Agora, a gente tem estudos que demonstram relação, então alguns estudos demonstram essa relação e podem ser citados por profissionais da saúde, porém são estudos experimentais, realizados não em humanos. E aí o que acontece? Qual que é o grande problema desses estudos? Nesses estudos, o fator ali experimental, o sujeito experimental, que pode ser em animais, em moléculas, estudos, né, de bancada que a gente chama, são sempre exposições em altos níveis de substâncias. Então, por exemplo, parabenos, altos níveis de parabenos, que não condizem com a concentração existente nos cosméticos. Nos cosméticos, a presença dessas substâncias sempre é obedecendo critérios determinados pela legislação, e a própria legislação determina o encerramento da comercialização de produtos quando se extrapola esses níveis. Então, nesses estudos experimentais, a gente não pode relacionar o resultado, porque simplesmente a concentração da substância não é condizente com a vida real do que se usa em humanos, com o uso em cosméticos eventuais, cremes e qualquer outra substância tópica, né, que não é ingerida, é utilizada na pele. Então, via de regra, a gente pode se tranquilizar, sem terrorismo e sem pânico, porque parece que não existe uma relação do uso dessas substâncias com a puberdade precoce. Pode existir, sim, com outras doenças. Então, assim como a gente fala da prevenção de doenças crônicas, do câncer, né, do aparecimento de outros problemas de saúde, com o uso de pesticidas domésticos, substâncias no corpo, plástico, né? A gente fala disso também nesse caso das meninas, mas pela prevenção dessas outras condições. Agora, do ponto de vista comportamental, eu deixo aqui uma provocação nesse vídeo para você deixar o seu comentário e poder refletir sobre o assunto. Será que não é mais compatível realmente o padrão comportamental e o disparo desse desejo, dessa curiosidade por assuntos que não são legítimos da idade, por meninas que tendem a usar mais maquiagem, esmalte, mas por estarem inseridas em um meio que propicia isso, não exatamente pela exposição química? O que eu digo é, será que justamente as meninas que demonstram sinais precoces de adolescência, desenvolvimento físico principalmente, e que usam essas substâncias com frequência, levando aí uma autoimagem mais adulta, não são influenciadas pelo seu meio? Nesse caso, a influência comportamental e do meio em que essas crianças estão inseridas tem um fator muito mais importante disruptivo hormonal do que o uso da substância em si. Para a gente poder entender isso, seria melhor, talvez não factível na ciência, mas melhor analisarmos se meninas que fazem uso dessas substâncias, né, que se maquiam, que pintam a unha, que tem esse padrão querendo parecer adultas de brincadeira, inseridas num ambiente infantil, num ambiente adequado. Será que elas desenvolveriam também as sinais de puberdade, de adolescência precoce? Ou será que apenas essas meninas que estão inseridas nesses comportamentos e que fazem uso das substâncias acabam sendo, vou chamar de vítimas aí, dessa adultização? Bom, o impacto da puberdade precoce não é necessariamente imediato, ele pode acontecer em longo prazo. Nós temos relação da puberdade precoce com o desenvolvimento de doenças graves na vida adulta, como câncer de mama, câncer de colo de útero, doenças cardiovasculares e metabólicas. Além disso, a gente não pode ignorar as consequências emocionais e psicológicas, e digo até sociais, dessa precocidade. A gente sabe que meninas que apresentam antecipadamente sinais físicos de adolescência, inserida em um meio onde existem muito mais crianças ainda infantis,
psicológica e emocionalmente, são vítimas de bullying, de autodepreciação de imagem, sofrem com problemas de autoestima e podem desenvolver problemas psicológicos e mentais muito graves em médio e longo prazo, ainda na adolescência, como depressão, por exemplo, que, né, é altamente incidente nessa população. E como tudo em saúde, a prevenção ela é muito mais eficiente que o tratamento. Levando em conta que a gente tem aí um problema social mundial envolvendo a exposição das nossas meninas às telas e a esse tipo de comportamento, a melhor prevenção é o cuidado dentro de casa. A gente não pode ignorar que o controle do tempo de exposição, ele tem se demonstrado eficiente para a prevenção de diversos problemas, que vão desde problemas físicos a problemas emocionais graves nessa população. A gente precisa estar atento e mais do que isso, a gente precisa dar fala, a gente precisa de escuta e a gente precisa trazer esse assunto para que ele não morra, para que não seja apenas mais uma trend, apenas mais um alto impacto de conteúdo digital. É um conteúdo sério, merece atenção e impacta sim diretamente a saúde física e emocional das nossas meninas e adolescentes. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com outras famílias, com outras pessoas e faça esse assunto ganhar visão dentro da rede social, para que a gente possa realmente utilizar esse espaço como um momento de evolução e informação de qualidade. Se você gosta desse tipo de assunto, não deixa de fazer parte aqui da nossa comunidade, ativa as notificações e se inscreve no canal, porque segunda-feira que vem tem um vídeo novo por aqui.